Olá! Este seminário será apresentado pelos seguintes integrantes: Daniel Júnior, Eduarda Coelho, Gustavo Golo, Luiz Carlos, Maiara Belé e Thiago Schmoller. E o tema apresentado será piscicultura. A aquicultura é a ciência que estuda técnicas de cultivo não só de peixes, mas também de crustáceos, de moluscos, de algas e de outros organismos que vivem em ambientes aquáticos. É também uma ótima fonte de renda e pode gerar um negócio conveniente aos criadores, desde que seja feita da melhor maneira possível. O peixe mais produzido na região norte do Brasil é a espécie de peixe tambaqui. O termo piscicultura é referente ao cultivo de peixes, principalmente de água doce. No nosso país, o Brasil, a maior parte das atividades relacionadas ocorre em propriedades rurais comuns, que normalmente são sítios ou fazendas que são providas de represas ou açudes. Surgimento da piscicultura. O surgimento da piscicultura saiu a partir da pesca em mares e em rios. E essa excessiva pesca, por esse excessivo consumo deles, acabou tendo uma grande destruição da fauna. Aí foi onde eles pensaram que precisava fazer alguma mudança para que pudesse manter a fauna saudável e também manter o consumo que eles precisavam. Aí foi onde eles criaram lagos e açudes e represas, para a criação desses peixes. No início, como eles não tinham um bom conhecimento de como fazer isso, eles criaram esses açudes e colocaram vários tipos de peixe junto. Mas com o tempo, eles foram se especializando nisso e foi separando as espécies de peixe, colocando de forma que eles fossem tanto conseguir aumentar o consumo, aumentar o tamanho do peixe, e assim eles foram se profissionalizando mais e aumentando a produção ao decorrer do tempo. Alguns registros históricos mostram que a piscicultura é praticada há muito tempo, mais ou menos 4.000 anos atrás. Os egípcios já criavam tilápias, dados nacionais da piscicultura. A piscicultura brasileira cresceu 4,9% em 2019, com 758 mil toneladas produzidas, com a maior parte dessa produção sendo da espécie tilápia. E falando sobre os peixes mais criados no Brasil, como já foi dito, a tilápia é o mais criado. Ela demanda 38% da produção brasileira. E nos estados que produzem a tilápia, em primeiro veio Paraná, segundo São Paulo, terceiro Santa Catarina. Já em segundo veio Tambaú, com 24% da criação da produção brasileira. E o tambaqui é um peixe nativo de Rondônia. Então Rondônia é o maior produtor de tambaqui do Brasil. E com isso faz que Rondônia fique em terceiro lugar de maior produtor de peixes do Brasil. Já em terceiro lugar veio Amarão, que ocupa 12% do mercado brasileiro. Ele é bem produzido nos estados de Ceará e Rio Grande do Norte. E essa alta produção dessas espécies deixa o Brasil não só no topo nacional como internacional de produção de peixe. Olá, eu sou Thiago Júnior Schmoller e eu vou falar sobre o preparo do terreno para a elaboração de um projeto de piscicultura. Bom, a projeção de um tanque
para a piscicultura, o piscicultor ele deve ter em mente toda a sua capacidade econômica de investimentos, além da qualificação técnica utilizada na projeção, tanto na projeção como na realização da obra, levando em conta também os aspectos ambientais relacionados ao projeto de piscicultura. Dessa forma, levando em conta esses aspectos, esses são essencial para na formação de um tanque, na elaboração de um projeto de tanque de forma sustentável e eficiente. Bom, o preparo do terreno em relação ao solo. A qualidade do solo ela é fundamental na construção de tanques para a piscicultura. Dessa forma, os mesmos eles devem ser construídos em locais de baixa infiltração do solo e devendo apresentar no mínimo 25% de argila e mais de 45% de silt. Como mostrado na imagem acima, do lado direito, se tem um solo que é essencial ali ideal na construção de elaboração de um projeto de piscicultura. Do lado esquerdo já tem um solo muito solto, muito areoso, que pode-se ter o resultado de muita infiltração de água. No caso aqui, pode ser feita essa análise ali na hora mesmo, onde o piscicultor ele vai pegar uma certa quantidade de solo na mão, vai compensar, e se sair, como no lado direito da imagem aqui, um solo de forma única, argiloso, é porque o solo é favorável. Caso contrário, fique como na imagem do lado esquerdo, é porque o solo, como eu disse, vai ter muita infiltração. O preparo do terreno em relação ao levantamento topográfico. Bom, o levantamento topográfico planialtimétrico do terreno é essencial para a elaboração do tanque de piscicultura. Dessa forma, ele deve ser realizado um mapeamento do terreno, apresentando a mediação da área e o nível do terreno, além, como eu disse também, tendo em conta os aspectos ambientais, a disponibilidade de água e a disponibilidade do solo ideal. Dessa forma, o levantamento topográfico ele vai facilitar a construção, evitando prejuízos e gastos econômicos para o piscicultor. O preparo do terreno, de forma geral, ele abrange aspectos ecoambientais, ou seja, ele deve estar próximo a residências para evitar ataques de animais ou visitas indesejáveis, deve obedecer à área de preservação permanente, a APP, dando atenção à legislação específica do Estado, CONAMA, Ministério da Agricultura e Pesca, IBAMA e SEDAM, além de ter que atender à disponibilidade de água de boa qualidade, como eu disse, levando assim então aspectos ecoambientais para garantir a sustentabilidade e a eficiência tanto na projeção como na realização de uma obra de um tanque de piscicultura. É isso, obrigado. Tipos de tanques. Atualmente, existem 4 tipos principais de tanques para a aquicultura, sendo eles os tanques escavados, de rede, de alvenaria e lona PVC, que são utilizados de acordo com a necessidade e a disponibilidade financeira do produtor. Tanques de terra, ou escavados, são os tanques mais próximos de viveiros, ou seja, são os mais próximos do habitat natural dos peixes. Em geral, eles são escavados no solo, com uma escavadeira, não possuindo nenhum revestimento. Possuem formato quadrado, circular ou retangular. É importante ressaltar que algumas espécies se adaptam melhor a tanques com formato circular, pois o movimento da água se torna mais parecido com o habitat natural deles. Tanques de rede. São estruturas flutuantes revestidas de tela por todos os lados, que permite a troca contínua de água, assim mantendo um local mais limpo e com maior disponibilidade de oxigênio ao peixe. Essas estruturas são montadas
em reservas, lagoas e açudes. São estruturas econômicas, duráveis e que geram maior segurança para o peixe por parte de predadores. Ela é composta das seguintes estruturas: armação. A armação ela é feita de metal e tem como função dar formato ao tanque, fixar os flutuadores, fixar a tampa e a tela. A tela, ela protege e evita que a fuga dos peixes, sendo geralmente feita de arame ou poliéster. Lembrando que o poliéster também evita que os peixes se machuquem quando estiverem estressados. Flutuadores. Obviamente tem função de manter o tanque flutuando. Geralmente são utilizados boias feitas de poliéster, galões de 20 ou 50 litros ou tubos de PVC que têm suas bocas vedadas. Comedouros. Comedouros são estruturas fixadas dentro do tanque na altura da linha da água, geralmente constituído por fio de PVC, plástico ou nylon. Tampa. A tampa evita que os peixes escapem e a entrada de predadores, além de dificultar possíveis furtos. Ela é feita geralmente de arame, que no caso é um fio mais fino do que é utilizado na tela. O bolsão de alevinos. Geralmente é feito de tecido de nylon, sendo uma estrutura opcional, no caso, para o produtor, caso ele deseje criar alevinos. Tanque de alvenaria. Geralmente, na sua construção, são utilizados materiais como concreto, cimento, argamassa armada. De certa forma, eles são uma adaptação dos tanques escavados, pois algumas vezes eles são feitos no solo e geralmente possuem o fundo terroso, sendo a sua principal diferença que eles são construídos acima do solo em alguns casos e também eles são revestidos pelos materiais que já foram citados. Suas paredes elas devem possuir uma inclinação de 30 graus e possuem uma maior durabilidade, além de necessidade de menos manutenção com relação aos tanques escavados, aos tanques de terra. Por último, temos o tanque de lona PVC. Como o próprio nome diz, o tanque ele é feito de lona PVC. Essas lonas são impermeáveis, com laminação de polietileno e tratamento contra raios ultravioletas em ambos os lados da lona. São utilizados para a criação de peixes pequenos, como, por exemplo, o pacu. E nesses tanques, eles possuem um processo de higienização, de limpeza mais simples e mais rápido, porque é mais fácil ocasionar a troca de água. Assim, é mais fácil se livrar de possíveis parasitas. E também ele é fácil de ser montado e possui um processo de retirada de água muito simples. Além de, é possível utilizar essa água, que ela é rica em nutrientes minerais, para adubação de plantas. Vamos falar sobre as fases de criação do tambaqui. Como o tambaqui ele é criado em diversos sistemas de criação, como o sistema extensivo e intensivo. O extensivo é uma técnica mais rústica de criação do peixe, de baixo custo de implantação, e nele não se faz a prática de manejo adequado. Não utiliza nenhum tipo de insumos, não tem nenhum fornecimento de ração, ou seja, o produtor não vai fornecer. O peixe vai ter que se adquirir alimento naturalmente, tendo algumas vantagens, como a baixa mão de obra, e não vai precisar de ficar tanto cuidado, vai ter menos gastos. Tendo como desvantagem o baixo rendimento por peixe, um maior período do ciclo
e vai ser mais difícil manejar na hora de retirar os peixes devido a eles ficarem mais ariscos. O sistema intensivo é uma técnica utilizada em uma só espécie de peixe, como o monocultivo, que aqui em Rondônia é utilizado a espécie de tambaqui. A principal fonte de alimento, a ração, utilizada cerca de 6 vezes ao dia, alimentando 6 vezes ao dia no início do ciclo e 2 vezes ao dia na fase de terminação. A duração do ciclo vai depender de diversos fatores, como a densidade populacional de peixes por tanque, que no sistema intensivo proporciona uma maior quantidade de peixes por metros e garante um maior rendimento de peixes em um menor espaço de tempo, tendo como desvantagem o alto custo dessa implantação. Também garantindo uma qualidade de alimento, de fornecimento, pode ser natural ou artificial, uma ração comercial ou mesmo fabricada pelo produtor. O manejo alimentar adequado, com as frequências de alimentação e a qualidade da água. A alimentação pode ser dividida em 3 fases: a inicial, a engorda, a terminação, e em cada uma deles é imprescindível que os peixes cresçam adequadamente e até o final cheguem ao mercado com o tamanho e peso ideal. A ração é formulada e possui ingredientes de origem vegetal para ajudar na digestão dos peixes. Nas fases de alevinagem, recria e engorda, na alevinagem temos a ração com 55% de proteína bruta, na recria 40 a 28% de proteína bruta, na engorda de 28% de proteína bruta. Alimentando nas alevinos, alimentando cerca de 6 vezes ao dia, na recria 4 vezes ao dia e na engorda de 2 a 3 vezes ao dia. Sua alimentação. E deve ter uma boa fonte de água disponível aos tanques de uma boa qualidade, fresca, que tenha uma quantidade de fitoplânctons adequados na água para os peixes. E desta forma, o ciclo pode durar de 8 a 12 meses, pronto para despescas dos tambaquis com 1 kg a 2 kg, e de 12 a 18 meses para despescar tambaquis de 2 kg ou até mais, chegando ao consumidor os peixes com bom estado e um tamanho e peso ideal. Meu nome é Eduardo Coelho Gonçalves e eu irei apresentar sobre os meios de difusão do OD na água. Como sabemos, o gás de oxigênio é um dos principais gases tidos para os animais. Na água, irei apresentar 2 tipos de difusão. Uma pelo processo de fotossíntese e outra pela difusão direta. A difusão direta é quando a camada superficial da água obtém apenas 3 centímetros de oxigênio na atmosfera. Isso ocorre por causa da película d'água que bloqueia esse processo de difusão. Mas e aí? Como fazemos para ter essa difusão? Nós pegamos aeradores, pegamos rodas d'água e também temos aquele famoso cano na entrada do tanque. Esse cano tem uma queda de 50 centímetros. Essa queda faz com que a água entre em movimento. Esse movimento da água faz com que essa película de água se quebre, tendo maior difusão do oxigênio na água. Essa difusão faz com que o oxigênio se dissolva na água toda e na profundidade do tanque. Já o processo fotossintético é feito pelos fitoplânctons, que são algas especiais tidas na piscicultura e também é o meio mais utilizado pelos piscicultores para meio de oxigenação. Esse meio de oxigenação é feito pela fotossíntese. O fitoplâncton, essa alga, ela faz o processo fotossintético, a absorção dos raios solares, juntamente ao gás carbônico, liberando assim o oxigênio pela água. Nós podemos medir esse oxigênio por meio do oxímetro. E também podemos medir o pH por meio de uma máquina dessas. O pH ideal para o peixe que escolhemos para a apresentação seria de 5 a 9, mas
pH tido como perfeito pelos piscicultores para diversos tipos de peixe seria o pH de 6,5 a 7. Podemos fazer a medição do pH não apenas por essas máquinas, mas também por meio de uma mistura química em que, quando misturada com essa água, a água atinge uma coloração, essa coloração dirá qual é a medida ideal do pH naquele momento. Já em questão de temperatura, é outro fator crítico na questão da piscicultura. Esse fator mede a questão do oxigênio. Quando está calor, o oxigênio tende a cair dentro do tanque. Assim, podemos observar que em dias muito quentes, os peixes sobem ao topo do tanque, procurando aquela película d'água onde está mais concentrado o oxigênio. Já em dias frios, podemos observar que os peixes descem para o fundo do tanque. Nessa questão é porque o oxigênio está totalmente dissolvido e lá no fundo do tanque eles só conseguem alcançar. O fator ideal em graus da temperatura para o tambaqui seria de 25 a 34 graus, mas as pessoas medem em base de 26, 27 graus, 28 graus, o ideal para os peixes, em uma temperatura tipo base. Já voltando para a questão do pH, o pH ela mede a alcalinidade e a acidez da água. Muitas pessoas procuram medir por meio de questões químicas, pela questão vegetativa, que seria por meio de troncos ou qualquer matéria que poderia se dissolver e alterar o pH da água. Em questões químicas, aquela dissolução que eles fazem pode durar, em média, alguns dias, aí tendo grande alteração do pH, em que ele fica caindo e baixando, e isso pode acabar sendo prejudicial para os peixes. Então, os produtores tendem a preferir por meio de meios orgânicos, que em 3, 4 dias eles já terão uma base do seu pH. E por último, temos os meios de oxigenação, que seria por meio de aeradores, do primeiro cano que eu citei no primeiro slide, por modo de rodas d'água, ou um tipo mais convencional, que seria mais prático, mais feito em casa. Com nós ostenta, na zona eu virei lenda. E tá lotado de mulher, a minha cama igual gado na fazenda. Aí cê pensa que eu troquei a minha pampa véia numa F250. Aqui nós ostenta, e tá lotado de mulher, a minha cama igual gado na fazenda. Aí cê pensa que eu troquei a minha pampa véia numa F250.